boa tarde. O Serviço de Comunicação realiza hoje a terceira edição de sua série de programas a respeito da universidade, com transmissão ao vivo pelo IPTV. Intitulado A Universidade em Discussão, o tema dessa vez será o docente e a pesquisa, e conta com 3 nomeados professores da faculdade. Será feito aqui um debate entre o professor José Carlos Estevão, do Departamento de Filosofia, professora Elizabeth Balbachevski, do Departamento de Ciência Política, sempre com o intermédio do professor, diretor da faculdade, Gabriel Kohn, também do Departamento de Ciência Política. Passo a palavra ao professor mediador. Obrigado. Temos um belo tema que chega no coração mesmo, não só da universidade, mas dessa escola. E docência não é propriamente um mistério com relação a uma escola de humanidades. Pesquisa, nem todo mundo sabe que se realiza intensamente aqui. Então, talvez se a professora Elizabeth Balbachevski quisesse começar o nosso pela sua intervenção. Obrigado, Gabriel. Eu gostaria de começar ponderando que você tem razão. Primeiro, a pesquisa ela é uma atividade que muito tardiamente se incorporou à tradição universitária no mundo ocidental. Ela, de fato, se incorpora como uma atividade com fim em si mesma no século XIX, na experiência na construção da Universidade Alemã. Até então, a universidade ela era principalmente percebida como uma missão de preservar o conhecimento da humanidade. E preservar o conhecimento da humanidade diz respeito também a uma das funções importantes e muito relevantes na área de humanidades, que é a discussão e a preservação de todo o conhecimento que a humanidade produziu desde as primeiras reflexões até o presente. A pesquisa como uma atividade dissociada da atividade de docência e da atividade de reflexão e de leitura e de preservação do pensamento clássico, ela começa a se formar em outras áreas do conhecimento. Só mais tarde, só no século XX, que ela se define como uma atividade diferenciada na área de humanidades. Eu gostaria de pensar que ela ganha etos diferentes em diferentes partes da universidade. Tá certo? Então, quando você fala em pesquisa numa área química, na biologia, etc., a pesquisa está associada ao laboratório. Quando você vai para a área de biologia, a pesquisa já tem uma outra característica, ela tem o laboratório, mas você também tem uma presença muito forte do trabalho de campo, da atividade menos confinada ao ambiente do laboratório. E quando você vem para a área de humanidades, eu acho que você tem a atividade de pesquisa, ela ganha diferentes características, né? Você tem uma atividade de pesquisa com uma característica mais forte reflexiva em relação ao texto, aos autores, etc., que é uma coisa tradicionalmente ligada às ciências humanas. Mas eu acho que você tem também dentro da ciência, desse grande grupo das ciências humanas, uma atividade de pesquisa, de produção de dados, etc., que leva a trabalho de campo, leva a pesquisa leva a levantamentos de dados, etc., Eu acho que a área de humanidades ela tem uma visão, uma atividade multifacetária dentro disso que a gente chamaria de produção de novos conhecimentos, que é o que, em última instância, define a atividade de pesquisa, tá certo? Então, eu acho que a gente não pode ter uma visão muito simplista do que seria a pesquisa na área de humanidades para a gente entender. E eu acho que, mais recentemente, há internacionalmente um movimento no sentido de dar uma maior interface entre essa atividade de produção de conhecimento e a sua utilização. É comum a gente
vê uma reclamação em relação à pesquisa brasileira, de que a pesquisa brasileira ela produz muito artigo, mas produz pouca patente, tá certo? Ela tem isso conotando a ideia de que a pesquisa brasileira ela é uma pesquisa básica de boa qualidade, mas ela tem pouca interface com o mundo produtivo, né? E esse tipo de discussão é uma discussão é um tipo de discussão que vem muito forte para cima das ciências humanas em geral. E ao contrário do que a gente pensa, isso foi uma coisa que inclusive outro dia surgiu numa discussão com alunos que estão fazendo aqui o programa de aperfeiçoamento da docência, né, o PAI. Eu acho que as ciências humanas, ela muito mais cedo do que a área de exata, justamente porque ela tem essa característica multifacetária da atividade de pesquisa, ela criou vínculos, não só com o mundo produtivo, mas com a sociedade em geral. É difícil nós, hoje em dia, olharmos para a agenda de pesquisa das diferentes áreas, né, de humanidades e sem perceber nessa agenda o eco de demandas que vêm da sociedade. Tá certo? Seria, como eu sempre digo para os meus alunos, é difícil você entender, por exemplo, o crescimento do interesse na pesquisa sobre a violência, sobre a ação policial, etc., se você não olhar para a sociedade brasileira e não perceber que essa pesquisa, no fundo, ela reverbera uma agenda que é social, ela reverbera um interesse da sociedade brasileira. E eu acho que é isso que dá dinamismo para a pesquisa, para a nossa pesquisa aqui. É essa capacidade de construir canais de comunicação, de interação com a sociedade sem perder a sua característica que faz essa pesquisa uma pesquisa de qualidade, que é a sua característica reflexiva, a sua qualidade teórica e assim por diante. Isso dá um panorama bem amplo das questões. E essa coisa de qual é o local em que se faz a pesquisa, de fato nós temos numa escola desse tipo vários locais, não é? Se você pensa a velha tradição da sociologia dos anos 20 do século passado, o laboratório era explicitamente pensado como a rua, o campo aberto onde as pessoas estão, não é? Claro que isso é uma maneira ainda um pouco crua de ver as coisas, mas uma das coisas você levanta muito interessante é essa. Você tem, dentro de uma mesma conformação acadêmica, que é a grande área de humanidades, muitas formas diferentes de entrar nessa tarefa vital que é a produção do conhecimento novo e a capacidade de responder aos problemas da sociedade. E ainda mais do que isso, essa coisa fundamental na universidade, que é a capacidade de detectar as questões que estão aparecendo, né? Que é o grande desafio que a gente enfrenta o tempo todo, numa área que se caracteriza como especialmente reflexiva, mas nem por isso desligada, muito pelo contrário, do mundo circundante, que é a filosofia. Seria talvez interessante ver o que o Carlos Estevam. Eu tenho a impressão que vale a pena também focar isso do ponto de vista oposto, que são os problemas. Uhum. É claro que a enorme diversidade da faculdade é realmente diversa. Ela vai desde estudos literários esotéricos, não é? Até... Posso te sugerir um negócio? Costumo dizer que é uma faculdade que vai da aerofotometria ao sânscrito. Exatamente. Mas com todos os pontos de passagem que você quiser colocar. O pessoal que faz aerofotometria, né? De uma complexidade impressionante, né? Essas áreas elas não têm padrões de pesquisa, ainda com aspas, sequer semelhantes, né? Às vezes eles são até contrapostos. Exatamente. Isso é um problema, de fato é um problema para dar alguma unidade para a compreensão da unidade, Exato. dessa unidade acadêmica, né? Claro que é rico, não é? Mas também é problemático. Se usar, e além disso, voltando, o simples fato de eu tomar como ponto de partida a noção de pesquisa, já complica a nossa vida.
A gente está importando um conceito, a gente está importando um certo modo de pensar o trabalho do cientista, né? Que não é estritamente de cientista. Cientista só, de certo modo, uma certa analogia, mas a gente não é cientista, a gente é outra coisa. Se a gente tivesse que dizer aquilo que corresponde melhor à maneira como a maioria dos professores e estudantes dessa faculdade se compreendem, a nossa tarefa seria antes de formação, antes formativa, antes a formação do que a pesquisa. Né? Não que a gente não produza conhecimento, né? Desde conhecimento empírico dos mais variados, fazer uma pesquisa a respeito de qual é o perfil das vítimas de arma de fogo nesse país, para citar um exemplo recente e importante. Né? Mas até uma melhor compreensão de um certo conjunto de textos literários, assim por diante. A gente faz isso. Mas talvez não seja isso que nos define. O que a gente pretende é um certo modo de compreensão. É quase como se nós não estivéssemos tão interessados em produzir coisa nova, não. A gente está mesmo mais interessado em uma melhor compreensão daquilo que nós mesmos somos. Claro que eu não estou me referindo a nós mesmos, à faculdade. Nós mesmos paulistas, nós mesmos brasileiros e assim por diante. Tarefa que, aliás, ninguém pode fazer pela gente. Nos bons momentos, quando essa faculdade produziu, ou propiciou a produção, não é, daquilo que seria o melhor que nós já fizemos, eu vou usar exemplos bem antigos por razões evidentes, mas quando o Fernando Henrique Cardoso fazia a teoria da dependência, ou, por outro lado, o Roberto Schwartz faz uma teoria nova a respeito da leitura de Machado de Assis, que também é uma leitura nova a respeito da sociedade brasileira, aí a gente se reconhece. É isso que a gente gostaria de sempre poder fazer. Né? Claro que a gente, em geral, não chega a essa altura, mas de qualquer jeito, esse sim é o nosso norte. É conhecimento, é produção de conhecimento, sim. É provável que a teoria da dependência tenha sido a teoria elaborada nesse país que mais impacto internacional fez até hoje. Né? Contando tudo que se fez em ciências duras, ciências no sentido estrito do termo. Não é? Mas, o que de fato seria o nosso foco seria esse. E só subsidiariamente, né, a produção de conhecimento, em geral, cada uma das áreas particulares, das especialidades, só subsidiariamente nos interessa. Nos interessa nessa rede mais ampla. Bom, isso complica muito a nossa vida. Complica talvez até num sentido específico, que vai ao encontro de, eventualmente mesmo de críticas ou de reparos que se fazem à nossa atuação, que seria um pouco a de que nós, ao invés de apurarmos uma sensibilidade muito forte às demandas externas, aos problemas que são formulados em outras agências, nós tendemos a proceder a uma espécie de filtragem muito rigorosa e acabamos trabalhando sobre aquilo que, na nossa postura reflexiva e procurando entender o significado do que se faz e do que é esse mundo em que vivemos, parece a alguns como um pouquinho autorreferido, né? Como se fosse um troço meio narcisista. Eu confesso, eu pessoalmente não iria nessa linha, mas eu reconheço que é uma coisa difícil de você demonstrar que não é bem esse o caso. Porque há quem imagine que aqui a gente faz o trabalho intelectual que faz para a nossa autossatisfação. E se o resto do mundo não se interessar, o problema é do resto do mundo. Não, rigorosamente não é verdade. Mas há um modo de fazer, eu pontuo isso com muita nitidez, há um modo de fazer que é diferenciado. Talvez a gente pudesse pensar um pouco sobre isso. Esse nosso peculiar modo de interagir com o mundo, pensar o mundo, pensar o que é relevante, não só para a produção de conhecimento, e eventualmente também para a transmissão daquilo que está acumulado como conhecimento, mas para essa outra dimensão fundamental que é a da formação. Isso aqui é uma escola que se orgulha de, na origem, ser uma escola de formação de cidadãos. Mais do que isso, formação de formadores de cidadãos. Então, é verdade que o nosso tema docência e pesquisa
nos joga para o cerne da coisa. Isso aqui está muito entrelaçado. Nunca houve dúvida nessa escola de que a formação de cidadão é fundamental. Mas há debate sobre qual é a modalidade de conhecimento que nós temos que, enfim, produzir ou de alguma maneira tornar nítido no seu significado que realmente nos importam, né? Quer dizer, o nosso calcanhar de Aquiles é encontrar alguma unidade interna na multiplicidade de áreas de pesquisa que nós temos e mostrar para a sociedade que nós não estamos simplesmente flutuando aí, né? Agora, essa colocação que você estava fazendo, Gabriel, me lembrou um seminário que aconteceu perto de 2 meses atrás em Harvard, com enfim, o que seria o equivalente a reitores das grandes universidades asiáticas, que justamente discutiam isso. Quer dizer, por que discutiam isso? Porque os países asiáticos estão passando por um processo de enfraquecimento da área de humanidades. E aí, de repente, este enfraquecimento está sendo, quer dizer, enfraquecimento que é produzido por toda essa cultura cientificista, de rankings, etc., que é muito forte dentro de países como a China, Coreia, Japão, etc., etc. E o que é que eles se deram conta? Eles se deram conta que, na medida em que as grandes universidades desses países perdem, né, estão de fato, objetivamente perdendo em alunos, professores, etc., em números reais, a área de humanidades, eles estão perdendo 2 coisas que para eles é fundamental e que eu acho que é fundamental para toda a sociedade. De um lado, o espírito crítico, tá certo? E de outro lado, a capacidade de pensar de uma forma inovadora problemas que são problemas, digamos assim, que se definem de uma forma mais, eu não gostaria de usar a palavra global, porque a ideia não é global, mas de uma forma mais... Universal? Não universal, mas mais... que se define de uma maneira mais abrangente para aquelas sociedades, tá certo? Então, há uma discussão de, bom, então, por que caminhos você reconstitui e torna a fortalecer a área de humanidades? Quer dizer, esse reconhecimento de que a área de humanidades ela desempenha um papel, quer dizer, um papel transcendente para criar, aumentar o impacto inovativo não em termos tecnológicos, mas em termos sociais, da universidade nesses países, é um dado importante. Tá certo? É um dado importante porque ele traz um ponto de comparação que eu acho que é sempre importante a gente ter. Porque se a gente perde esse lado, essa área, essa visão comparativa, a gente um pouco perde um pouco alguns parâmetros de por onde as coisas estão caminhando. Quando você fala, bom, a nossa vocação é uma vocação formativa, e aí você cita a teoria da dependência, você cita o trabalho do Roberto Schwartz, eu acho que, na verdade, você está citando atividade de pesquisa, tá certo? Só que não é atividade de pesquisa percebida de uma maneira... eu não gosto muito de usar essa palavra porque parece que eu estou xingando, mas de uma maneira muito positivista. Quer dizer, a pesquisa é a coisa que você faz dentro de um laboratório, etc. Não, a pesquisa em humanidades ela é isso, e ela é tão mais produtiva e tão mais rica quanto mais ela cria essa conexão com as reflexões, as questões candentes que estão se colocando para a sociedade. E acho que o mais complicado é que qualquer produção de maior interesse nas áreas em que a gente trabalha, ela depende mais de um solo, né, muito extenso,
né, o acúmulo de pequenos trabalhos, a tessitura de uma série de reflexões, etc., para então possa brotar alguma coisa que possa falar para fora. Né? A gente tem que ter muito canteiro, muita horta, antes de vicejar alguma coisa. Vamos lá. Para usar de novo o exemplo que eu estava dando, a teoria da dependência é um livrinho desse tamanho, né? Né? Para você chegar a esse tipo de elaboração, você precisou ter um acúmulo prévio muito longo. Mas isso continua valendo o tempo todo em praticamente todas as áreas. Pelo exemplo do sânscrito. Bom, para que serve? Para absolutamente nada. A gente pode não ter? Não pode. A gente tem que ter. Eu não sei exatamente para que é que vai servir, mas vai servir. E vai servir também, até um pouco eu sei sim, porque eu aposto que a compreensão da cultura clássica é um elemento determinante na nossa elaboração. Então, diretamente não serve. No máximo serve para fazer farol de vez em quando, até sânscrito a gente tem. Mas, na realidade, serve como lugar onde eu digo, bom, tá vendo, olha, a gente tá, o tipo de trabalho que a gente faz está lastreado, né, na recuperação da nossa herança e na elaboração, né, na nossa herança cultural humana, né, e na elaboração disso. Ora, isso exige um tempo de maturação que não é lá muito compatível com a velocidade, né, das ciências duras. Dou um exemplo dessa velocidade. Para mim, é um exemplo que me surpreendeu muito. A FAPESP financiou aquele sequenciamento do genoma do Xylella fastidiosa, aquela praga. Né? E como eles inventaram uma série de procedimentos de sequenciamento, a coisa teve um sucesso muito grande. Né? Isso faz muito pouco tempo. 4, 5 anos. Passados 4, 5 anos, eles acabaram de comprar uma máquina que faz 10 vezes, no mínimo, 10 vezes mais rápido do que eles faziam, em 2, 3 dias, usando um mínimo de pessoas para tomarem conta da máquina que produz aquilo, que custou uma rede de pesquisadores extraordinariamente desenvolvida há pouquíssimo tempo atrás. Mas você pegou um dilema que cada vez chega perto de nós também, mas é mais forte naquelas áreas em que já se criou uma sólida tradição de pesquisa com os melhores equipamentos, os melhores laboratórios, etc. e tal. O pessoal da FAPESP deve ter quebrado a cabeça, toda a comunidade científica local. Quer dizer, todo mundo sabia que aquilo ia ser obsoleto em pouco tempo. Então, por que diabo investir naquilo? E, no entanto, a gente sabe que faz todo sentido. A gente sabe que faz sentido quando você começa a perguntar sobre qual era o fundamento daquela coisa toda. Porque se fosse só para, tecnicamente, fazer o sequenciamento, perdemos o nosso trabalho. Porque depois de algum tempo você comprava a maquineta lá, maquineta, maneira de falar, claro. Mas sem parar para pensar o que realmente você quer no prazo mais longo, você simplesmente não consegue fazer nada. E nesse ponto a gente entra. E nós somos interlocutores. Gente que eu falo, o pessoal de humanas. E somos interlocutores. Porque nisso a gente é muito bom. Tentar ver, mas qual é o fundamento disso? No prazo mais longo, isso tem a ver com as questões que nós vamos enfrentar mais à frente, ou se trata estritamente de um problema técnico que eventualmente seja resolvido simplesmente pelo desenvolvimento também tecnológico no sentido estrito. Então, esse diálogo aí cada vez mais se torna necessário. E os ritmos estão se aproximando, cara. E fico pensando na filosofia. Se você pega áreas duríssimas, tipo física, atualmente o camarada tem que jogar na net, ou pelo menos a primeira versão do artigo, e eu não tenho dúvida nenhuma, isso não é brincadeira, estou falando sério. Cada vez mais a atividade nas ciências hard é uma atividade atlética. E daqui a pouco vai ser como prêmio, como Olimpíada. O camarada vai ganhar o prêmio Nobel porque o resultado da equipe dele chegou 1/10 de segundo na frente do resultado da equipe lá de Singapura. Vai ser assim. Agora, gozado que isso nós não estamos tão longe disso. Pega a filosofia altamente profissionalizada como na língua inglesa. O artigo que saiu na revista X chegou um pouquinho antes de um artigo muito semelhante, porque o tema está correndo ali, que vai sair na outra, que eventualmente também seja uma revista online, nem seja em papel. Então, isso complica um pouco mais, porque aumenta a necessidade, que é um pouco uma necessidade nossa,
de exatamente refletir sobre, entre outras coisas, vai entrar nessa corrida. Você citou Robert Schwartz. Robert Schwartz tem milhões de méritos, mas eu acho que ele vai se tornar imortal por causa de uma frase dele. E a frase é extraordinária, é a seguinte: a vanguarda está na frente de qual corrida? Qual é a corrida? Isso é um problema básico. Isso faz parte da nossa reflexão cotidiana. Você vai embarcar em qualquer uma? Esse é o ponto, o outro lado de uma questão que aparece numa frase famosa de que uma ciência que deixe de esquecer seus fundadores está perdida. Estava se referindo a você não pode fazer física só pensando em Newton, né? Aí um outro cara diz, bom, mas uma ciência que esqueça seus fundadores também não sabe para onde está indo. Está mais perdida ainda. Então esse jogo é decisivo. Se você não encontra algum modo de enfrentar essas questões fundamentais, até que ponto você tem que pescar para trás? Até que ponto você tem que olhar prospectivamente? Como é que você pode saber a relevância efetiva dos problemas que se colocam? E, sobretudo, como é que você tem que saber se aqueles problemas que se colocam realmente são significativos ou se são simples derivados de uma prática puramente rotineira? É o lado por onde a gente entra. E nós estamos com esses problemas. Ou se os problemas são significativos para nós. Né? A gente já cansou de ter a experiência de ler alguém e dizer, bom, mas isso aqui é uma bobagem, isso é uma tolice. E depois você se informa melhor e descobre que no contexto em que aquilo foi produzido tinha sentido e tinha relevância. Não tinha pra gente, porque eu não participo desse contexto, então para mim aquilo é uma bobagem. Bom, pior é que vice-versa também. Muito provável, muito fácil que aconteça de alguém ler aquilo que eu escrevi e dizer, isso é uma tolice, que falta ele. Exatamente. Né? Exatamente. Você falou da física como a ciência mais dura que tem, concordo. E a filosofia, então, em contrapartida, é a coisa mais mole que existe, não é isso? Ou seja, quanto mais claro o modelo, mais dura a ciência. Quanto menos claro o modelo de trabalho, mais mole fica, né? No caso da filosofia, mas também no caso da literatura, etc., a gente tem uma espécie de problema adicional, que é a demanda pela internacionalização da pesquisa. Uhum. Não somos só nós que não estamos interessados em participar no debate filosófico americano. Né? Praticamente qualquer um que não seja o americano ou inglês não está interessado. Porque é paroquial. É estritamente paroquial. É maciço. Mas continua estritamente paroquial. E é paroquial em praticamente qualquer situação. Não é a nossa simplesmente que é realmente paroquial. Quase municipal. Citando. Diria o Cruz Costa, né? Exatamente. Isso é mais ou menos a regra. Por quê? Porque as situações são diversas e, portanto, o que me demanda, o que me faz pensar é diverso. Tá, claro, o meu trabalho é universalizar as questões, é verdade. Né? Mas elas se universalizam a partir de uma certa demanda que é imediata e que, portanto, é muito variada. Aliás, é cada vez mais variada. Malgrado a minha capacidade de acesso hoje ser infinitamente maior do que era nos meus tempos de graduação, né? O melhor contato que a gente tinha com o mundo da engenharia francesa, e olha lá, né? Hoje não, tenho acesso a uma quantidade imensa de trabalhos, o interesse diminui, porque as coisas estão infinitamente mais fragmentadas do que tiveram no passado. E além disso, a faculdade também tem áreas que trabalham com coisas que praticamente só nos dizem, só quer dizer o Brasil, né? Que é um pouco assim, mas só nos dizem respeito. Portanto, a nossa capacidade de internacionalização tem uma demanda o tempo todo que vem o tempo todo acoplada com um certo padrão positivista, cientificista, no que tem de pior na palavra, né, da noção de pesquisa. Né. Essa demanda nos custa caro e provavelmente você tem toda a razão. Atender essa demanda é mortal.